Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a um novo episódio do Busco Balde, o quadro de saúde do Endcast. Vocês sabem, mas eu sempre gosto de relembrar que o Endcast nasceu pra falar de felicidade. Mas como é que a gente vai ser feliz, desnutrido, sem saúde? Não dá, né? E aí, a Ana e o Doc resolveram, então, junto com o Endcast, né, trazer esse serviço para a sociedade, né, essa prestação de serviço nosso para vocês, para a gente falar sobre formas possíveis e reais de ser mais saudável, né, Ana? É isso mesmo. Olá, todo mundo. Estamos aqui para buscar o balde juntos e trazendo a equipe aqui com a gente da nossa clínica, porque sozinho a gente não consegue nada. Exatamente. Ninguém faz nada grandioso De sozinho, jeito né? nenhum. Seja bem-vinda de volta, viu? Obrigada. E aí, Doc? Olá, de novo, nada de bom dia, boa tarde, boa noite. Viu que eu não falei, né? Vamos começar assim, mais tranquilo. E hoje a gente trouxe um reforço aí para ajudar a desentupir a galera. Boa! A parte do encanamento ali, se tiver com problema. Exatamente. Muito bom. Temos convidado especial. Tá muito legal essa rodada de episódios com convidados, né? Da equipe da Teico. Já tivemos aqui, você que está assistindo esse episódio agora e já assistiu os anteriores, você já deve ter visto a Ale, que é a personal chef. Já viu o Du, que é o personal trainer, né? Que monta os treinos da galera. Já viram também a Lívia, né? Que é a nutricionista da Teico. E hoje temos a honra de receber outra nutricionista, a Jaine. Seja muito bem-vinda aqui. Primeira vez que você vai gravar um podcast, né, Jaine? Isso mesmo. Primeira vez. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, doutores. Obrigado pelo convite também. E é muito legal estar aqui para a gente poder falar de um assunto tão interessante, né, que a gente vai abordar aqui, que é a modulação intestinal, e tão importante para emagrecimento, para qualquer objetivo que você for querer na sua vida, na estética ou na saúde, precisa estar com o intestino saudável. Perfeito. Tem até uma frase famosa na medicina, né, que a saúde começa no intestino, né? Quem que é Hipócrates que falava isso? Não sei se é Hipócrates. Saber. Eu vou pesquisar depois, a gente ou fala que aqui. O intestino é o segundo cérebro. Alguns falam isso eu também. Exato. E de fato viu? Nós vamos mostrar que é. Tem aquela frase que... Aquela frase não, né? Aquele dito popular que fala quando a pessoa tá enfesada, é porque ela tá nervosa, né? Tá brava. Tem a ver com essa questão de estar com o intestino cheio de fezes, né? Isso. Então a pessoa está enfesada. Faz sentido isso ou não? Faz sentido, exatamente. Porque o intestino, ele também atua ali como órgão endócrino, né? Então tem essa questão hormonal, né? Tem o eixo intestino-cérebro que tem essa comunicação hormonal. Então, se você tá com o intestino preso, tem menor produção de serotonina, de GABA, e aí a pessoa vai ficando mais estressada mesmo. Aumenta o cortisol. E uma coisa puxa a outra, né? É um ciclo, né? Isso. E o trabalho da Jaine, né, na Teico, a gente sempre fala, né, da importância do trabalho multidisciplinar. O paciente que passa, né, pela consulta ou que fecha o pacote lá na Teico, ele tem essa oportunidade de ser visto por vários profissionais, né? Como é que ele vai chegar lá para a Jaine? Vamos fazer a trilha do paciente aqui. Isso, aí geralmente ele vai para uma consulta, né? E a partir da consulta ele acaba às vezes fechando um plano de acompanhamento, ele vai para conhecer o nosso trabalho, né? Entender melhor como que funciona. E aí, através dessa consulta médica, a gente também vai entender um pouquinho da necessidade do paciente, do estado de saúde dele, o que ele está buscando, né, o objetivo, e a gente direciona. Então, no caso de doença autoimune intestinal, né, alergias, né, alimentares, aí tem N coisas, intestino é um mundo ali, né, de complexidade. A gente direciona para ela, né, porque cada nutricionista que trabalha ali com a gente tem uma sub-área ali, né, todos fazem tudo, mas eles têm uma área ali, que igual eu trato mais obesidade, o Bruno mais a parte esportiva, né? Então, a Jaine vem para contribuir com essa parte de avaliação intestinal, modulação intestinal, e ajuda bastante. Isso gera muita curiosidade. Modulação intestinal, né, Jaine? Isso. Conta mais para nós aí, o que é a modulação intestinal? Então, a modulação intestinal é você deixar o seu intestino saudável. Porque o que acontece muitas vezes? Com o excesso de industrializados, de carboidratos, alimentos com alta carga glicêmica, estresse, isso vai causando uma permeabilidade no intestino. Porque o intestino, ele tem uma barreira que tem as tight junctions, né? Que são células que deveriam ficar ali juntinhas.
E conforme vai acontecendo isso, alimentos industrializados, o estresse, tudo, vai abrindo essas junções. E aí vai deixando o que a gente chama de intestino permeável, vai permitindo passagem ali de toxinas que caem na corrente sanguínea. Isso vai gerando uma inflamação, gera uma cascata inflamatória no corpo. E aí pode vir doenças crônicas, doenças autoimunes, né? Vem ansiedade, depressão, porque ele está ali em constante comunicação com o cérebro. Então, qualquer desregulação ali no intestino causa também uma desregulação em várias partes do corpo, qualquer parte. Na hora que você falou de permeabilidade, me veio uma imagem assim de um elástico. Quando você estica muito o elástico, aparecem uns buraquinhos ali, né? Isso. Seria mais ou menos isso ou não? Isso, dá para fazer essa comparação, sim, seria mais ou menos isso. E aí o objetivo da modulação é restaurar, né, mesmo essa barreira intestinal, é permitir que o intestino volte a funcionar ali perfeitamente, é desinflamar o intestino. Porque além da permeabilidade intestinal, pode ter uma desbiose, pode ter uma SIBO, pode ter várias condições ali que a gente vai trabalhar. Tá vindo com aquelas palavras difíceis. A gente abre o dicionário aqui. Momento dicionário. A gente tem um combinado que a gente não passou para você, que é de não falar palavras muito técnicas. Mas a gente traduz, pra deixar... Então, vamos lá. Desbiose aqui seria um desequilíbrio das bactérias do intestino. Aumenta bactérias que fazem mal, né? E diminui as bactérias que fazem bem aí pro intestino. Agora ficou mais claro. Isso, agora eu entendi. E a SIBO? O que é a SIBO? A SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. É o excesso de bactérias no intestino que vai causar mais fermentação, gás. Então, aquela pessoa acorda, a barriga tá retinha. No final do dia, a barriga tá assim. enorme. Isso, exatamente. Então, peraí, eu não posso tomar probiótico à vontade? Não pode. Poxa vida. Não é quanto mais melhor? Como é que é a produção? É só tomar chamito, né? O chamito patrocina nós, falando Não é. E até pode prejudicar muito o caso de tomar probióticos. Porque se tem um excesso de bactérias ali, você coloca mais bactérias, ainda que sejam bactérias boas, né? No caso do probiótico, vai fermentar mais ainda esse intestino. Então, o ideal é a gente fazer a fase nos 6 R's, né? Que é o que a gente chama. São 6 passos aí para modular o intestino. Então, o primeiro passo, a gente remove aquilo que está atrapalhando. E aí pode ser várias coisas. É por isso que a gente fala em individualidade, né? A pessoa pode ter uma alergia alimentar, aí a gente pode identificar e vai remover aquele alimento. Ou então, se ela está com muitos gases, muita fermentação, a gente tira os alimentos que fermentam mais, tipo o brócolis, por exemplo, que fermenta bastante, mesmo que é um alimento saudável, mas nessa primeira fase, a gente retira para poder dar um descanso aí para o intestino. Manga, então tem gente que fala assim, mesmo sendo saudável, eu vou ter que retirar? Numa primeira fase, sim. Manga? Né? Manga é um tipo de alimento que fermenta muito? Fermenta bastante. Então, tem gente que come isso e tá lá, com a barriga distendida. Uhum. Então, tem casos mesmo de pacientes que chegam e falam, nossa, mas eu tô comendo só saudável e tô com a distensão abdominal, tô com muitos gases. Mas por quê? Aqueles alimentos, mesmo sendo saudáveis, no intestino que não está saudável, vai ser prejudicial, né? Vai fermentar mais ainda. Então, a gente faz essa parte de remoção. Certo, esse é o primeiro R. É o primeiro R. E aí, depois, a gente vem com a parte de reparo, né? E a gente pode colocar enzimas digestivas, se a pessoa tem deficiência, está tendo dificuldade ali de digerir. Tem casos de hipocloridria. O que é a hipocloridria? É baixa acidez estomacal. Então, aquela pessoa que come e a sensação que não fez digestão... Tá empanzinado, Isso, né? Exatamente. Pode ser que ela tá com baixa produção do ácido clorídrico. Então, a gente repõe isso, a gente coloca ácido clorídrico ali antes das refeições para ajudar na digestão. Então, a gente vai dando esse suporte tanto com a parte de alimentação, quanto com alguns manipulados fitoterápicos que vão ajudar também. E isso você descobre com exames ou é um exame clínico só? Então, geralmente, a pessoa vem no consultório e faz uma consulta bem detalhada, né? E a partir da consulta, do que ela falar de sinais e sintomas, a gente coloca ali algumas hipóteses. Em alguns casos, por exemplo, o da SIBO, precisa fazer um exame, que é o teste do hidrogênio expirado.
E aí ele vai identificar, porque quando há SIBO, é importante o tratamento alimentar de dieta, fitoterápicos e o antibiótico junto. Aí tem que entrar com antibiótico específico para SIBO. Inclusive é bem caro. Até, por exemplo, vou fechar um diagnóstico de retocolite, doença de Crohn, né? Então, assim, em alguns casos a gente vai precisar do laboratório como complementação aí, né? Análise complementar, porque a suspeita é levantada na própria consulta, né? E aí é bacana ela falar, porque a gente vê muito hoje na internet assim, usa isso aqui que desinflama, né? Tô inflamado. Não é tão simples assim, né? Então, precisa avaliar a rotina, hábito alimentar, né? Se tem sensibilidade, intolerância, se tem doença autoimune, né? Para realmente, porque a obesidade por si só é um estado de inflamação crônica. Então, não é uma coisinha ou outra que você vai fazer e você vai desinflamar. O corpo Da mesma forma, o hábito alimentar é um processo crônico, né? Que a pessoa vem tendo ali um histórico de hábitos ruins ali na vida dela e ela não vai resolver da noite para o dia também, né? Então, quando fala assim, toma esse comprimidinho aqui que você vai desinflamar, né? Isso não é assim, ou né? toma esse chá, ou come Não essa... não é pontual, né? É uma avaliação, é um processo, né? Uma reeducação alimentar, é um balanço ali, né? Não só energético, mas de caloria, de nutriente, tudo que ela vai individualizando, né? Para o paciente poder ter uma flora intestinal ali saudável, porque se até assim, mais do que documentado, né? O paciente, por exemplo, que ele tem a tendência genética a ter obesidade e tem maus hábitos e ele ativa, né, aquele gene ali para ganhar peso, ele vai ter um desbalanço da flora. Então, ele vai ter ali vai ficar mais desproporcional firmicutes, bacteroidetes, essas, né, que ela sabe todos ali, Esses né? nomes lindos, Esses né? nomes lindos ali, né? Então, vai ter uma desproporção ali e isso favorece... falar assim, dá uma bugada no sinal de fome e saciedade, fica totalmente transtornado. Então, a pessoa tem que comer mais para gerar saciedade. Quanto mais industrializada ela come, mais demora também para gerar sinal de saciedade, porque mais inflamado fica, mais desproporcional fica. E ela também vai ter uma tendência maior a absorver mais caloria do que aquela pessoa que está com o intestino saudável e, né, um peso saudável. Além dela não ter... Ela tá com esse sistema bugado aí que avisa que já tá na hora de parar de comer. Ela ainda tem esse segundo problema que ela absorve mais e pior, vamos dizer assim. E assim, quem comanda a sinalização, em partes, né? O cérebro. Mas quem manda também? O intestino. Eles estão conversando o tempo todo. Então, não dá para falar de hábito sem falar de intestino, né? De reeducação do estilo de vida, de tratamento da obesidade, né? Sem falar de intestino, não tem como. Antes da gente dar sequência nos próximos R's, eu queria só me bater uma dúvida aqui. O seu paciente, Brunão, o atleta, né? O cara que está em busca do corpo perfeito e tem um problema desse, ele precisa de atenção, né, cara? Porque senão ele não vai chegar no corpo perfeito, né? Com certeza, mas assim, normalmente o paciente que ele é atleta, ele tem já uma rotina alimentar, ele já modulou o intestino. Ele então normalmente funciona bem, tá? Mas não é a regra. Às vezes tem algum paciente ou outro que tem aí algum distúrbio intestinal. E o que come só frango com batata doce? Aí, assim... Tá faltando coisa aí. Ou sobrando. Aí precisa de ajuda. Tá faltando algumas e sobrando outras. Porque ele acha que é só isso que tem que comer. Tem muitos, né? Só isso. E aí, na verdade, vai também ter um desbalanço ali. Aí tá na hora que eu encaminho pro nutricionista. Porque a dieta eu não abordo na consulta. Porque é uma parte que eu não domino. Então, eu falo, nada melhor do que quem domina a dieta. Tá na hora de tocar a bola, não é? Cara, eu acho genial isso. Eu acho assim, essa humildade faz toda a diferença, né? É saber que cada profissional atuando na sua área de especialidade vai entregar um resultado melhor no final das contas, né? Exato. Deveria ser. Deveria ser. O conhecimento é muito amplo, né? Tá aumentando cada vez mais. E, na verdade, até eu falo assim, eu fiz nutrologia.
compete de forma alguma, né? E quem acha que compete e tenta usar a nutrologia para fazer o papel do nutricionista está totalmente errado, né? Assim como, sei lá, se um nutricionista tenta fazer o papel do médico, também está totalmente errado. Eles têm que conversar, né? E alinhar ali o tratamento. Complementar, São né? olhares, né, diferentes e até eles se somam o tempo todo. Então, a nutrologia, ela vem muito para ajudar a gente a diagnosticar doenças, né? Direcionar tratamento, até para direcionar para qual perfil de nutricionista, por exemplo, que eu preciso encaminhar. E também para dar uma introdução. Então, eu gosto muito de falar que eu uso a nutrologia para introduzir, porque a pessoa às vezes não sabe o que é alimento saudável, parece óbvio, mas para muita gente não é, né? E a pessoa não tem, às vezes, a mínima noção do que é comer melhor, né? Então, ela entra ali para dar aquele start, para ela ver o quão errado ela está fazendo, o quanto ela tem que corrigir, mas a gente tem sempre que encaminhar, porque quem monta dieta é o nutricionista. Legal. E é legal a gente falar isso também, né? Que um nutricionista, ele estudou nutrição, né? Isso. Um nutrólogo é um médico que fez uma especialidade médica em nutrologia, né? Que, a meu ver, você tem uma leve noção, entendeu? A não ser que você passe a vida estudando isso, mas você faz um curso ali pontual, né? E a gente tem, o curso de 1 ano e meio, de 2 anos, mas ele abrange noções de carência de vitamina, o que pode gerar de doença, né? Então, tipo de anemia, como é que eu vou rastrear, o que eu tenho que ter atenção de sinal e sintoma, de avaliação médica, né? Então, é voltado para a medicina, né? Então, jamais vai fazer o trabalho ali do Substituir, nutricionista. né? É. Bom, então aí a gente estava lá no segundo R, né? Então, o primeiro é remover, o segundo é Recolocar, reparar, e entra junto, né? Porque a gente recoloca, repara também. Aí tem alguns casos que a gente precisa colocar alguns nutrientes, algumas vitaminas. A gente analisa por exame se a pessoa está com déficit ali de vitaminas, porque são importantes também, né? Na questão intestinal. Então, a gente recoloca algumas vitaminas. Tem hoje já suplementos específicos que já vendem pronto com algumas vitaminas que ajudam bastante nessa parte. Eu gosto muito de usar. Depois que removeu, né, recolocou ali, reparou o intestino, a gente vai ali na fase de reinocular. E aí é onde entraria os probióticos, pré-bióticos, né, que são os alimentos para as bactérias, que são as fibras, e os probióticos, que são as bactérias mesmo. E é aí que é a fase que vai colocar as bactérias boas no intestino, porque já eliminou ali parte das bactérias ruins, então nós vamos colocar as bactérias boas e vamos alimentar essas bactérias. E aí pode entrar a dieta, né, claro, como primordial, e também a ajuda de suplementação, né, que a gente tem suplementação de fibras que dá para usar, a suplementação dos próprios probióticos também, que a gente utiliza, né, pode ser manipulado ou já utilizar algum pronto. E aí também tem a fase de reequilibrar, porque a gente precisa de sono adequado, né? Porque um sono que não está adequado vai aumentar a cortisol. Tudo começa pelo sono. Exatamente. Não adianta fazer alimentação tudo certinho e querer dormir pouquinho, não. tô comendo bem, fazendo tudo certinho e durmo 3 horas por noite. E não vai adianta, rolar, né? não vai dar certo. E a parte do emocional, né? E aí é onde entra o nosso atendimento aí multidisciplinar, que tem a psicóloga, inclusive, porque precisa diminuir estresse. Hoje a gente vive numa correria muito grande na vida, o estresse muito alto, e o estresse, ele prejudica muito o intestino, leva à inflamação também. Então, precisa desse equilíbrio aí. Depois a gente avalia. Porque nessa primeira fase da dieta, que é a dieta Low Food Map, que são, a gente retira esses alimentos que fermentam muito, depois tem uma reintrodução. Então, não é de qualquer jeito. Não é um negócio jogado. Não é vou tirar pra sempre, né? Nunca mais Cortei Eu tudo. falo que nenhuma restrição é para sempre, ela é temporária, a não ser que a pessoa tenha realmente ali uma intolerância, uma alergia àquele alimento. Mas fora isso, ela vai ser temporária até a gente conseguir recuperar esse intestino. Importante falar também, né, que o low carb não é o zero carb, né? Ah, exatamente. Não tô comendo nada de carboidrato. Gente, tem carboidratos. O nutricionista montou, né? Você não tá fazendo nada da sua cabeça, da vizinha ali, sei lá, que ela deu a dica, né? Da Ele influência. calculou ali o percentual de
carboidrato. Pode, às vezes, não ter aquela quantidade de arroz, ou nem ter o arroz, sei lá, às vezes, ou, né, a massa ali, dependendo do planejamento, mas vai ter carboidrato ali, vai ter proteína, vai ter gordura de qualidade, vai ter fibra, né? Então, é esse balanço. As pessoas acham que é simples a nutrição, mas não... Muito pelo contrário, né? A pessoa acha É química pura, né? Que é só chegar lá e tirar carboidrato e Só não calcular assim. o metabolismo basal, gente, tá pronto. Tá né? Só. pronto, exatamente. E não, realmente, uma low carb, dá para fazer uma low carb com carboidrato tranquilamente, porque a gente vai colocar uma quantidade menor e a gente vai focar na refeição inteira. Então, a gente considera a carga glicêmica da refeição total. A gente vai combinar aquele carboidrato ali, que é um bom carboidrato, com proteínas, com fibras, né, para diminuir a carga glicêmica da refeição. E fazer a low food map, que os alimentos food map são esses que fermentam mais, que eu falei, a gente faz na primeira fase, e dá para fazer os dois juntos. Dá para montar uma dieta que seja low food map e low carb junto. E aí é bom que a pessoa já acelera um pouco essa parte Essa eu não do conhecia, tratamento. Low Food Map. Aliás, eu não sabia que tinha essa nomenclatura, os alimentos que fermentam mais, né? Food Map. E legal essa questão da semântica da palavra, né? Low é baixo, né? Não é zero. Então, assim, Exatamente. faz toda a diferça, né? Pensar. E quando Assim as como pessoas. low carb. As pessoas falam low carb já imaginando que não pode consumir nada de carboidrato, né? É isso mesmo. E não, né? Tem que fazer esse balanço aí, tem um equilíbrio que a gente coloca, a gente faz as proporções certinhas de tudo e faz uma dieta depois de reintrodução, né? Porque tirou aqueles alimentos que fermentam mais, depois a gente vai reintroduzindo aos poucos, um grupo de alimento por vez, e a pessoa vai sentindo se ela vai ter algum sintoma, qual o limite, qual a quantidade que ela pode com aquilo. Ela vai se autoconhecendo, né? O legal é O isso. corpo fala com a gente o tempo inteiro, né? A gente que não escuta, ignora e não quer escutar. E aí, também, eu falo, o intestino, o hábito intestinal fala muito sobre a sua alimentação, né? O funcionamento, a consistência das fezes, coloração, né? Assim como urina também, né? Assim como até cor, né? Da mucosa, tudo. O corpo fala, o corpo dá sinais. Então, A gente podia ter trazido uma escala de Bristol, né? Pra mostrar aqui. Nossa, Ia ser massa, né? Vê se eu pego na internet. tem que ficar na 4 aí. Então, eu acho legal, muito legal você ter lembrado isso, assim, que a gente, aliás, a gente é educado pra desprezar o mais rápido possível o cocô, né? Você fez cocô, fecha a tampa rápido e dá descarga. Se tem muco, se tem sangue, se tá marrom, se tá preto, se tá branco, né? Porque tem tudo, fala muita coisa e levanta algumas hipóteses, né? E até consistência das fezes, hábito, né? Então, a pessoa, às vezes, a maioria, eu vejo lá no consultório, fala assim pra gente que o intestino não funciona. Não adianta, não tem nada pra fazer que ele não funciona. Você vai avaliar a rotina daquela pessoa, você pode ver que 80% ali das pessoas estão com o hábito alimentar totalmente errado, né? E ela acha que aquilo ali não vai influenciar. E ela acha que aquilo ali não vai influenciar nem no humor dela, influencia. Total, né? Então, intensificar sintoma de depressão, de ansiedade, de transtorno de humor, tem tudo a ver, né, com o intestino também, né? Você tá sem seu Exatamente. celular, né? Tudo começa Tô ali sem no o meu intestino, celular né? agora. O que você tá Eu vou procurando ver aí? se Escala? eu vou ver se essa foto é uma boa. Vou mandar no grupo aí, vocês olham. Se essa for uma boa imagem, eu vou pedir pro Lineker. Você consegue pôr na TV, produção? Ó, vamos ver se vai ser uma boa aqui Mostra a gente aí olhar pra isso. nossa Nutri. Você acha que é um bom Sim. exemplar Sim. de escala de Bristol? Aí tem que ficar aí, ó, o cocô ideal é o 4. O cocô 4. ideal, eu adorei. Vamos avaliar o cocô. Uma aula sobre o cocô ideal. E ó, eu já tô ensinando até meu filho, que tem só 3 anos, a olhar o cocô. Eu brinco, eu falo assim, saiu a bananinha madura, que a gente fala que é o formato de banana lisinho ali, que tem que sair, fácil de sair, aquele cocô que a pessoa não tem que fazer força, que não suja. Esse é o cocô ideal, né? Que não suja. É. Caraca, existe. Acho que eu preciso fazer uma modulação intestinal. Que legal falar sobre isso, né? Que bom que existem estudos também, né? Que a gente pode falar sobre isso aqui. Então, a gente falou... Deixa eu tentar recapitular aqui. Eu já não vou conseguir lembrar no primeiro R que dirá o sexto, né? Remove, recoloca, recoloca, repara,
reinocula, né, que é a parte dos pré e probióticos, reequilibra, que é a parte do emocional, e depois a gente reavalia. Aqui tem uma Cocôs. escala de Bristol. Na verdade, assim, o nome popular é Desenhos de Cocô. Legendas do cocô. Aqui é a bananinha madura. Isso, exatamente. O salsicha, ó, como tá lá, Aham. cada um representa da forma que gostar. Lisa e mole. Isso. Se tiver no tipo 1, pedaços separados, duros, como amendoim, tá ruim. Tá ruim, o intestino tá preso. Se tiver no 2 ali, que é formato de salsicha mais segmentada, que ele tem pedaços meio que quase separados, também tá ruim. Também tá ruim ainda. Tá ainda com uma constipação, né? O 3 também tem um formato... 3 já tá um pouquinho melhor, porque, assim, não vai ser sempre o mesmo formato, né? Vai variar de acordo com a pessoa come também. como Hidratação, foi, né? questão alimentar, ingestão de líquidos, né? Tudo. Mas a maioria das vezes precisa ser o tipo 4, né? E se ficar ali no tipo 3 O troféu e 4, vai aí- para o 4. É o campeão. Os 5 pedaços moles, mas com contornos nítidos, também já não é legal. Não é legal, aí já O que tá isso mais... demonstra? Então, aí demonstra que já tá o intestino mais solto, não tá fazendo a formação ali direitinho. E aí pode ser vários fatores, né? Como eu falei, pode ser desbiose, pode ser SIBO, pode ser uma doença inflamatória intestinal. Porque os sintomas são muito parecidos, né? O que vai diferenciar mesmo ali são alguns detalhes na hora da consulta e os exames. Então, a gente faz um conjunto ali de avaliação de sinais, sintomas e exames bioquímicos pra gente poder avaliar. E chegar se no for ali, diagnóstico. tipo 3 e 4, né? Que é o mais apropriado ali, mais suja. É, boa. Não é Boa diarreia, pergunta. né? Não, às vezes acontece. E sabe o que pode estar acontecendo também? A forma como a pessoa vai no banheiro. Porque o ideal é ter aquele banquinho de apoio. Para os pés ficar um pouquinho elevados. Um pouquinho Meio elevado. cócoras, né? Exatamente, porque é o formato correto, é a anatomia A gente ali, foi né? feito para fazer assim, né? Pra fazer assim. Depois, quando criaram o vaso sanitário, não pensaram muito nisso. Putz. Então, precisa ter aquele banquinho ali, é baratinho, acho que todo mundo deveria comprar na internet e colocar, porque aí você fica ali na posição correta e aí a probabilidade de não sujar vai ser muito maior. Tem uma pergunta que eu já vi muito falar, né? Que assim, aí o intestino mais saudável, ele tem um horário que ele costuma funcionar, que é de manhã, que tem um maior reflexo, é isso, né? Isso mesmo. E se ele funciona várias vezes ao dia, não é um bom sinal também. Não é um bom sinal. Até 3 evacuações, dependendo se é alguém que come muito, né? Porque tem pessoas... É nóis. Tem pessoas que comem muito. E aí, até umas 3 evacuações, se tiver ali entre o tipo 3 e 4, é normal. Agora, passou disso, já precisa investigar. E também aquelas pessoas que ficam uma semana, né? Sem ir ao Nossa, é banheiro, muito sem tempo, né? evacuar. Eu conheço. E não tem aí, mas fezes em fita também não é legal, tem que investigar. O que seria, assim, parecido? Fita mesmo. Fininha. Muito É. achatada, assim. Vez ou outra, né? Ok, mas se tiver frequente e alternar muito o hábito, ressecar muito, né? E diarreia, ou fezes em fita, o muco, o sangramento, tem que investigar. Doenças orificiais. Aí tem que ir num proctologista para avaliar o fiofó. Pra ver se tá precisando afinar. Entendi. Pode falar, Bruno. Você pensou uma coisa. Fica quieto. Não, você podia soltar essa Não, daí. tem algumas coisas assim que eu não posso falar, senão eu vou ser cancelado. Então, Vai ter haters. vai ter. Eu já tenho, né? Um monte de hater. Uma galera que vai pro consultório e já sai chorando. E sai chorando pro consultório da Ana, né? Normalmente. Então, É, a Ana voltando ali consola. no... Pô, não, valeu. Volta só um minutinho ali pra gente terminar os 5 e os 6. Aliás, os 5 a gente já falou. Os 6 pedaços aerados, contornos esgarçados. E os 7 tipo aquosa. Sem ali é o peças pior, sólidas. né? É aquela Porque que é só diarreia líquido líquido mesmo. mesmo. É da dengue. E aí Nossa. pode indicar até uma alergia alimentar, uma intolerância. Por exemplo, Infecções, né? infecções também. Até, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, a pessoa às vezes fala que come alguma coisa com leite, já vai correndo pro banheiro e é aquela diarreia a jato ali que solta, né? E da mesma forma como ficar uma semana sem fazer cocô é um sinal ruim, ficar muito tempo também fazendo desse jeito,
5, 6, não é legal, né? Não é legal. Então, precisa de ter uma investigação aí. Pode ser caso de virose, alguma infecção, mas aí geralmente dura uma semana ali, no máximo uns 10 dias, né? Ainda é muito, mas tem alguns casos que se prolongam. Mas é preciso investigar mais a fundo se passar Tem disso, até né? infecção crônica, né? Bactéria, por exemplo, Clostridium Ah, difficile, Clostridium. que até, não sei se você já leu sobre transplante fecal. Já. Mas é reservado para esses casos de infecção, né, alta ali, que não consegue combater. Nem com antibiótico terapia. E aí tem 90% de taxa de sucesso ali, né? Mas tem um preparo todo ali, não é tão simples assim também, né? Não é E não tirar é de pra um e qualquer passar pro outro, né? tem todo um preparo ali, né? E até tentando combater, porque senão nunca vai controlar, né? Exato. Flora intestinal nunca. Aí a alimentação não vai bastar, porque a pessoa já colonizou ali e ficou uma coisa crônica. E a infecção por Clostridium, o que eu já li é que, assim, pode matar. Pode. Né? Pode levar o paciente ao óbito, né? Bom, então aí a gente voltou lá, voltou várias vezes nesses 6 R's, a gente não conseguiu repassar todos. Continuando. Continuando. Obrigado, viu, irmão, pela imagem na TV aqui. Bom, vamos lá. E aí, o último, né, que eu falei, que é o que a gente reavalia ali. E o que é essa reavalia? Faz as reintroduções e avalia como que o paciente está, né? E aí a gente consegue já mudar a dieta dele ali, se ele está bem, se o intestino já não está mais tão inflamado, se já conseguiu resolver ali, fazer essa modulação. Aí a gente vai sempre reavaliar a dieta, reavaliar a suplementação, se for o caso, né? E aí a gente encerra essa parte de modulação intestinal e a pessoa já está apta ali para partir para o próximo objetivo, né? Porque às vezes a pessoa quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, mas o primeiro passo é tratar o intestino. Ou quer ter mais disposição, consegue, sempre fica se sentindo mal, se sentindo pesado, sei lá. Pode ser que essa modulação ajude essa pessoa. Ajuda bastante, com certeza, porque, como a gente falou, né? O intestino comanda tudo, é realmente o nosso segundo cérebro. É só o órgão que faz a absorção dos nutrientes que a gente ingere. Então, assim, se não está funcionando... Nada vai funcionar, né? E depois do cérebro, é o que mais tem neurônio, né? Exato. Então, por isso que é o segundo cérebro. Aliás, é onde se produzem alguns, né? Exatamente. Então, assim, importantíssimo, né? As pessoas entenderem, porque às vezes fica assim, não sei por que eu tô tão cansada. Lógico, né? Uma rotina, uma soma de coisas ali. Mas tá muito linkada à alimentação. E ela não acha que aquilo ali é relevante, né? Comer o que dá, a hora que dá, do jeito que dá, que não vai dar problema nenhum. E vai afetar o corpo inteiro. Sem dúvida. Então, é possível uma pessoa que viveu durante um longo período de tempo com o mesmo, eu não sei se a gente pode chamar de hábito, né? O mesmo estilo de funcionamento do intestino, ela pode passar por essa remodulação e passar a ter uma vida mais saudável a partir de então. Pode, com certeza. Principalmente porque às vezes ela nunca teve um diagnóstico ali, né? Ela acha que é normal aquilo, né? Acha que é normal. Eu mesmo já tive paciente que chegou pra mim com vários problemas ali e ela falou que a família dela falava assim, não, é normal, seu pai viveu isso a vida inteira, é normal você viver assim. E ela falou, mas como assim? Eu não tô aguentando, tenho muita diarreia, né? Vou muito ao banheiro. Ela falou, não, tem que buscar ajuda. Isso é comum, a gente pergunta na consulta também, até para direcionar, né? E o paciente fala assim, não, o meu é preso, mas sempre foi assim. Né? Ou seja, é o meu normal, né? É o meu normal. Exato. E aí passa por esse processo e a partir dali, com essa reintrodução e reavaliação constante, ele pode vir a ter um funcionamento ideal aí com bananinha madura e tudo mais. Exato. Depois que a gente identifica tudo ali, faz os reparos necessários, dieta necessária, né? O ideal é que ele volte a ter um funcionamento normal, ou se nunca teve, que comece a ter um funcionamento normal desse intestino e alcance com mais facilidade os outros objetivos, né? Seja emagrecimento, seja ganho de massa muscular. Ou aquele paciente que quer um dia ser atleta, mas ainda não tem um bom funcionamento intestinal. Se ele passar por isso antes, ele vai chegar mais rápido, provavelmente, lá. Provavelmente. Aí já é desmontar muitos sonhos de novo, mas deixar quieto. É muita coisa envolvida. Não é só mexer nisso, né? Não. Mas
Faz parte, Faz auxilia parte. muito. É o primeiro passo, né? Legal, muito legal a gente pensar que tem gente que às vezes... Legal pensar não, né? É bom saber que tem gente que às vezes vive a vida inteira sofrendo, sem saber que aquilo é um sofrimento, mas tem jeito, né, de passar a ter uma vida mais saudável a partir de um estudo, a partir de um profissional que sabe o que está fazendo, né, o que está falando. Sim. Então fica aí a dica para quem tem esses cocôs ali que não são o premiado, né, do 3 pro 4, beleza, gente. Se não for, procura Se não for, Teico. tá na hora de buscar ajuda. É isso aí. Eu acho que a gente pode fazer um segundo episódio para falar sobre aquela outra parte do trabalho da Jaine, que eu acho que é muito interessante, bacana, não é? hein? Vamos. Sim. Então, você que está acompanhando esse episódio e viu até agora e já gostou, não deixe de assistir o próximo episódio também. Senão o cocô não vai ficar Não 3 vai. e 4. É. E outra, se não for inscrito no canal, e aí nunca vai atingir um 3 e 4. Cocô, bolinha ou diarreia. Líquida, a jato. Aquela... Não, você sabe que tem... o pessoal fala que a velocidade mais alta, né? A coisa mais rápida que existe é a luz, né? Mas isso é um engano, né? A coisa mais rápida que existe é a diarreia. É verdade. Não dá tempo nem de acender a luz, né, Brunão? Fato. Então, Jaine, obrigado por enquanto, né? Por toda a desenvoltura que você tem para falar sobre o que você fala. Fica com a gente mais um pouquinho aqui que a gente vai gravar mais um episódio para falar sobre, como chama a parte do corpo? É análise corporal. Análise corporal. É isso aí. Olha só, spoiler. Olha, Então, se você gostou desse episódio, lembra de contar pra gente, né? O que você achou. Coloca um joinha aí que você fala pra gente que você gostou. Se não gostou, também fala que não gostou, que a gente tenta melhorar pro próximo. fala o Insta dela aí Ô, pra gente. como é que eu ia passar sem falar o Insta? Fala o seu arroba pra gente, por favor. É Jaine Gouveia P. Jaine Gouveia P. Na página da Teico também tem um link pra quem ainda não segue a É Jaine. só ir lá em equipe, né? Tem Tá um lá link nos destaques, né? É. Jaine Gouveia Gouveia P no Instagram. Quem ainda não segue, vai lá seguir a Jaine. Fala pra ela que vocês viram ela aqui no Busca o Balde, tá bom? Deixa no comentário aqui o que você achou desse papo. Se quiser colocar aí, se o teu cocô é 3 e 4 também pra gente celebrar junto, pode colocar. A gente celebra. Se não for, você marca a sua consulta, tá? E a gente se vê lá no próximo episódio, é isso? É isso. Então, um beijo e até o próximo. Até mais. Até. Valeu. Valeu.